Meu nome é Sofia, tenho 27 anos e este Natal deveria ser o primeiro que eu passaria apenas cuidando de mim mesma, em vez de salvar todo mundo o tempo todo. Em vez disso, acabou comigo observando minha mãe agarrada ao telefone enquanto o rosto dela perdia toda a cor. E ela sussurrava: "O quê? Não pode ser verdade." Ao fundo de uma chamada de vídeo, 5 crianças gritavam. Brinquedos se espatifando no chão. Alguém chorava porque suco tinha sido derramado em uma roupa novinha em folha. Do outro lado da linha, minha mãe encarava a foto que eu tinha acabado de enviar. Minha espreguiçadeira de praia, meus óculos de sol e a passagem aérea com a data de hoje. Ela tinha construído sua festa perfeita em torno de uma única suposição, a mesma na qual minha família confiava há anos: que eu desistiria silenciosamente dos meus planos para ser babá de todos os 5 netos, enquanto todos os outros se arrumavam e se divertiam. Sem pagamento, sem agradecimento, apenas culpa e frases como: "Você sabe bem que não conseguimos sem você." Mas este ano eu não cancelei minha vida para tornar a deles mais fácil. Mudei meus planos de uma maneira que eles nunca esperariam. A questão é a seguinte: esta história não começou com aquele suspiro chocado. Começou semanas antes, com um telefonema que me empurrou além dos meus limites e me fez perceber que eu já estava farta de ser o plano de emergência da família. Se vocês já foram tratados como a babá automática só porque são solteiros ou ainda não têm filhos, então fiquem até o final e me digam se acham que eu fui longe demais ou não fui longe o suficiente. 2 semanas antes daquela chamada de vídeo caótica, meu telefone se iluminou com o nome da minha mãe, bem quando eu estava terminando um relatório tarde da noite. Eu tinha feito horas extras por meses para poder pagar uma viagem de Natal sozinha que eu planejava desde o inverno. Uma pequena rebelião silenciosa na qual eu me agarrava como a uma tábua de salvação. Atendi no 3º toque. "Oi, mãe." A voz alegre dela me atingiu como uma sirene. "Sofia, timing perfeito. Tenho o plano mais maravilhoso para o Natal e você vai adorar." Meu estômago se contraiu. Quando minha mãe dizia que tinha um plano, geralmente significava que ela tinha um plano para mim. "Ok, que tipo de plano?" "Você sabe que sua irmã e seu irmão vão trazer as crianças este ano," começou ela com um tom casual até demais. "E eles realmente merecem uma noite livre. Eles trabalham tão duro. Pensamos que você poderia cuidar das crianças por alguns dias enquanto preparamos tudo e tiramos um tempinho para os adultos. São só 5 crianças. Você é tão boa com elas?" Aí estava. 5 crianças, 2 com menos de 3 anos, uma no meio de uma fase de dinossauros e um par de gêmeos barulhentos que tratavam cada cômodo como um parque de escalada. "Mãe, eu já te disse que reservei uma viagem para o Natal. Você lembra das férias na praia para as quais economizei o ano todo?" Ela ficou em silêncio por um breve momento, depois riu. "Bem, sim, claro, mas você pode mudar isso, não pode? Não é como se você tivesse um marido ou filhos para cuidar. Você é flexível. Sua família precisa de você. Flexível." Aquela palavra queimava dentro de mim. O que ela realmente queria dizer era que meu tempo, meu trabalho e minha vida eram opcionais em comparação aos de todos os outros. Encarei minha mala meio feita no canto. Passagens aéreas não reembolsáveis, dias de folga já aprovados. "Não sei, mãe. Eu realmente preciso dessa pausa." "Você tem pausas o tempo todo," rebateu ela imediatamente. "Eles 2 não. Além disso, você adora as crianças. Pense nos rostinhos deles quando te virem. Você não quer decepcioná-los, quer?" Aí estava, o coquetel familiar de culpa e dever que ela tinha servido para mim a vida toda. Se no passado alguém precisava de uma babá de última hora, era eu. Se meus colegas de classe davam festas, eu estava presa em casa com um primo chorando. Se meus colegas de trabalho planejavam viagens espontâneas no fim de semana, eu era a que cancelava porque um irmão tinha uma emergência, e minha mãe me oferecia sem perguntar. Hesitei, minha garganta parecia fechada. "Mãe, não se trata das crianças. Trata-se do fato de que ninguém nunca me pergunta se está tudo bem para mim. Simplesmente dão como certo." "Ah, não seja tão dramática," retrucou ela, e a doçura sumiu de sua voz. "Todo mundo tem responsabilidades reais. Você é a única sem uma família própria. Deveria ser grata por confiarem as crianças a você." Responsabilidades reais.
como se minha vida não contasse porque não se parecia com a deles. Algo dentro de mim se quebrou, mas em vez de se estilhaçar, tornou-se afiado. Um pensamento frio e claro se encaixou. Se me viam como a babá embutida, talvez fosse hora de descobrirem finalmente como era sem mim. Não posso prometer nada, disse lentamente. Tenho que pensar. Você não tem que pensar, respondeu ela bruscamente. Você sabe qual é a coisa certa. Todos contamos com você. Então, ela desligou, convencida de que a culpa funcionaria como sempre. Fiquei sentada ali, o telefone ainda na mão, o batimento martelando nas costelas. Pela primeira vez, em vez de ensaiar desculpas para me livrar da minha viagem, me peguei tendo um pensamento completamente diferente, uma pergunta que não me largava. E se este ano eu fizesse eles sentirem o caos que sempre despejam em cima de mim? Fiz algo que quase nunca fazia quando se tratava da minha família. Não respondi imediatamente. Deixei as palavras dela ecoarem nos meus ouvidos e, em vez de ligar de volta, liguei para outra pessoa. Júlia não perdeu tempo com cumprimentos. Você está com aquela voz que você sempre tem quando sua família está sendo impossível de novo, disse ela. O que aconteceu desta vez? Contei tudo para ela enquanto andava de um lado para o outro na minha sala minúscula e rodeava minha mala como se fosse a prova de um crime. O planejamento de meses da minha viagem, o telefonema, o jeito como minha mãe tinha dito responsabilidades reais e como 5 crianças tinham se tornado repentinamente o meu Natal. Quando terminei, Júlia ficou em silêncio por um momento, coisa que raramente acontecia com ela. Sofia, disse ela finalmente, você percebe que eles fazem isso todo ano? Estava claro para mim, eu só odiava admitir. Ela listou ano após ano. No Natal passado, você pulou a festa do seu escritório para dirigir 3 horas e cuidar dos gêmeos enquanto todos os outros iam a um show. No ano retrasado, você passou o ano novo com febre e 3 crianças pequenas para que sua irmã pudesse ter uma noite livre. E você lembra do casamento que perdeu porque seu irmão tinha te escalado como babá fixa? Cada memória piscava na minha cabeça como uma pequena cena independente. Mãozinhas puxando minha camiseta enquanto meu celular vibrava com fotos dos meus amigos se divertindo sem mim. Mensagens da minha mãe me agradecendo e semanas depois fingindo que não tinha sido grande coisa. Sim, disse baixo. Eu me lembro. Por que você ainda permite que façam isso com você? Perguntou Júlia. Eles te tratam como um serviço, não como uma pessoa. Se te respeitassem de verdade, pelo menos perguntariam e não simplesmente te atribuiriam tarefas. As palavras dela me atingiram mais forte do que qualquer mensagem de culpa que já recebi, porque ela tinha razão. Em algum momento, eu tinha me tornado a responsável. A mulher solteira cujos planos eram sempre negociáveis. Talvez eu devesse simplesmente dizer não. Sussurrei mais para mim mesma do que para ela. Ou, disse Júlia, e a voz dela ficou mais afiada. Talvez você devesse parar de avisá-los e simplesmente deixá-los lidar com as consequências. Eles nunca te avisam a tempo antes de empurrar os planos deles para você. Por que você tem que ser a atenciosa? Desabei no sofá e mordi o lábio. A ideia revirava meu estômago. Fazer eles sentirem o caos, fazer eles verem o que eu realmente interceptava todo ano por eles. Seria maldade, disse fracamente. Seria justo, rebateu ela. Você não está tentando machucar as crianças. Você está tentando forçar os adultos a agirem como adultos. Tem uma diferença. Mais tarde naquela noite, meu telefone vibrou de novo. Desta vez, era o grupo da família no WhatsApp, cheio de emojis de confete e longos parágrafos sobre nossos grandes planos de Natal. No meio da conversa, minha mãe tinha escrito: Sofia já prometeu ficar com todas as crianças para podermos focar no nosso papel de anfitriões. Ela é um anjo, sem ela estaríamos perdidos. Prometeu. Encarei aquela única palavra até ela ficar desfocada. Eu não tinha prometido absolutamente nada. Eu tinha dito que precisava pensar. De alguma forma, na versão da história dela, tinha virado um fato consumado. Meu batimento cardíaco se acalmou e ficou frio e constante. Vi meus irmãos reagindo com alívio. Isso é fantástico. Eu realmente precisava dessa pausa. Sofia, você é uma salvadora. Nenhum deles perguntou se estava tudo bem para mim. Nenhum deles conferiu comigo antes de comemorar. Algo dentro de mim se quebrou definitivamente, mas não do jeito barulhento e caótico que eu sempre imaginei. Foi silencioso, como um nó se desfazendo.
Tudo bem, pensei. Vocês querem fingir que eu prometi. Vocês querem dar como certo que eu me sacrifique mais uma vez. Então este ano vocês poderão realmente comemorar sem mim. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Digitei, apaguei, digitei de novo antes de enviar finalmente uma mensagem tão neutra que quase me fez rir. Li as mensagens de vocês. Vou ajeitar minha agenda e aviso vocês. Por fora, eu ainda soava como a filha razoável, mas por dentro o plano já tinha mudado. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava procurando um jeito de me adaptar às expectativas deles. Eu estava procurando uma saída. No dia seguinte, durante o intervalo do almoço, abri meu notebook e encarei a aba do aluguel da minha casa na praia. Por semanas eu tinha passado o mouse sobre o botão pagar, por medo de que minha família pudesse de alguma forma me dissuadir. Agora, esse medo parecia menor do que minha raiva. Verifiquei as datas de novo. Check-in, 23 de dezembro. Check-out, 27 de dezembro. Exatamente a janela de tempo em que minha mãe queria me colar no sofá com 5 crianças. Hesitei um último segundo. Depois cliquei em confirmar. Simples assim, a viagem se tornou realidade. Nenhuma fantasia para um dia. Nenhum talvez, mas um fato. Meu telefone vibrou poucos minutos depois. Era minha mãe de novo. Você pensou no que conversamos? Perguntou, sem nenhum cumprimento. Pensei, disse com voz calma. Ainda estou trabalhando em algumas coisas. Bem, eu já disse para sua irmã e seu irmão que você vai fazer, disse ela bruscamente. Eles contam com você. Todos nós contamos. Você é a única que consegue lidar com todos os 5 ao mesmo tempo. Você sabe como eles podem ser. Quase tive que rir daquele elogio envenenado. Tradução. Confiamos em você há tanto tempo que não sabemos mais como funcionar sem você. Mãe, eu nunca disse sim, lembrei a ela. Você não deveria planejar em torno de mim sem perguntar. Mas você também não disse não, rebateu ela asperamente. E eu sabia que você faria a coisa certa, assim que tivesse tempo para refletir. Não complique as coisas desnecessariamente agora. Aí estava de novo, aquela frase, a coisa certa. Como se houvesse apenas uma única resposta aceitável, e essa incluísse o fato de eu cancelar minha vida. Se eu contasse a ela agora sobre minha reserva confirmada, sabia exatamente o que aconteceria. Ela choraria, falaria de sacrifícios e família, e de como estava decepcionada com a filha que não largava tudo instantaneamente. Depois ligaria para cada parente e me pintaria como ingrata, até que eu cedesse, só para ter finalmente paz. Eles nunca me davam muito aviso prévio quando precisavam de mim. Nunca perguntavam como isso afetaria meu trabalho ou meus planos. Eles simplesmente decidiam que, de alguma forma, eu daria conta. Então, decidi desta vez reservar a eles exatamente a mesma cortesia que sempre me deram. Nenhuma. Ainda estou pensando, repeti com calma. Eu te aviso antes das festas. Sofia, disse ela, e o tom dela caiu naquele registro profundo e perigoso que eu conhecia desde a infância. Não faça cenas dramáticas. Depende muito disso. Sua irmã já encomendou roupas especiais para as crianças tirarem fotos na árvore. Precisamos de alguém responsável no local enquanto preparamos tudo. Responsável, pronta para o sacrifício, prática, todas as palavras que eles realmente queriam dizer. Entendi, eu disse. Vou te avisar. Quando desligamos, não chorei. Não fiquei andando em círculos. Em vez disso, abri um documento em branco e comecei a escrever tudo o que eu sempre quis dizer, mas nunca tinha feito. Todas as vezes que eu tinha perdido algo, todas as maneiras como eles trataram meu tempo como se fosse gratuito, todos os comentários sobre como um dia eu entenderia quando tivesse minha própria família, como se minha vida até aquele momento não contasse. A lista era mais longa do que eu queria admitir. Quando terminei, minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era pela clareza. Naquela noite liguei para a Júlia de novo e li a lista para ela. E perguntei lentamente, quando terminei, o que você vai fazer exatamente agora? Olhei para minha mala no canto, que agora estava completamente feita. Vou sair de férias. E sua mãe? Perguntou ela. Vou parar de protegê-la das consequências, disse eu. Todo ano, ela constrói essa imagem perfeita do Natal nas minhas costas e finge que são sacrifícios dela. Este ano vou mostrar a todos quem carregou efetivamente o peso esse tempo todo. Júlia deu um assobio baixo. Tem certeza de que está pronta para o estrondo depois? Não. Sim, talvez.
Meus sentimentos oscilavam como areia, mas sob tudo aquilo tinha se formado algo sólido. Estou farta de ser a única com medo de decepcionar os outros, disse eu. Se eles podem bagunçar meus planos com tanta casualidade, então podem lidar com uma pequena surpresa também. Enquanto eu estava deitada na cama naquela noite encarando o teto, surgiu outra pergunta. Uma que certamente muitos que estão ouvindo isso entenderão. Quantas vezes a gente tem que se incendiar para manter todos os outros aquecidos, antes de finalmente jogar fora a caixa de fósforos? Eu ainda não tinha a resposta completa, mas sabia que já estava farta de queimar. A véspera de Natal chegou mais rápido do que o previsto. Pela primeira vez, em vez de acordar com uma longa lista de instruções sobre lanches e horários de soneca, acordei com meu despertador e o leve zumbido das rodinhas da minha mala esperando na porta. Meu voo era às 10. Minha mãe ainda achava que eu estaria na casa dela por volta do meio-dia. Fiz café, tomei banho e vesti a roupa menos festiva que eu possuía, só para lembrar a mim mesma que estas eram as minhas férias, não as deles. Antes de pegar as chaves, abri uma última vez o grupo da família. Durante a noite, novas mensagens tinham se acumulado. Fotos de presentes meio embrulhados. Minha irmã reclamando de glitter por todo lado, meu irmão choramingando sobre as compras de última hora. No meio de tudo isso, minha mãe tinha escrito: Sofia vem amanhã para pegar as crianças, assim podemos terminar tudo. Graças a Deus ela existe. Não sei o que faríamos sem essa garota. Essas palavras fizeram os músculos da minha mandíbula tensionarem, mas também me fortaleceram na minha decisão. Abri uma nova conversa privada com minha mãe. Meus dedos tremiam, mas continuei digitando. Queria te lembrar que este ano eu nunca aceitei cuidar das crianças. Estarei viajando no Natal. Espero que todos vocês tenham uma festa fantástica, mas não serei a babá. Encarei a mensagem por um longo segundo. Depois apertei enviar antes que pudesse mudar de ideia. Quase imediatamente apareceram os pontinhos de digitando. Viajando, escreveu ela. Do que você está falando? Você sabia que contávamos com você. Você não pode simplesmente mudar de ideia agora. Uma calma estranha desceu sobre mim. Tirei um print da minha confirmação de voo, completa com data e destino. Depois tirei uma foto rápida da minha mala, feita na porta, e do meu chapéu de palha apoiado em cima. Não estou mudando de ideia, respondi escrevendo. Te disse semanas atrás que eu tinha planos. Desta vez, eu simplesmente não vou cancelá-los. Nenhum emoji, nenhuma desculpa. Seguiu-se uma longa pausa, depois uma inundação de mensagens. Você é egoísta, está estragando o Natal. Você sabe muito bem que sua irmã e seu irmão não conseguem lidar com 5 crianças sozinhos. Cada acusação rolava em minha direção, mas em vez de me pesar, ricocheteavam como chuva em uma janela. Talvez algumas pessoas que ouçam isso diriam: deveria ter dito a eles antes. Deveria ter avisado com mais clareza, mas como se avisa pessoas que nunca te ouvem de verdade? A menos que você traga alguma vantagem para elas? Coloquei o telefone no silencioso, peguei minha mala e saí pela porta. O aeroporto zumbia com o caos natalino, mas pela primeira vez não parecia o meu caos para gerenciar. Despachei a bagagem, passei pela segurança e me sentei no portão com meus fones de ouvido. O leve murmúrio dos anúncios se misturava à batida do meu coração. Meia hora antes do embarque, cedi e olhei meu telefone. O grupo da família tinha explodido. Espera, como assim a Sofia não vem? Mãe, pensei que você tivesse dito que ela tinha prometido. Você disse que ela tinha concordado? Então apareceu meu nome. Sofia, é sério? Diz que é uma brincadeira. Respirei fundo e digitei uma única mensagem no grupo, em vez de responder a cada um individualmente. Não sou uma babá embutida. Amo todos vocês, mas não vou passar todo o feriado cuidando de 5 crianças enquanto todos os outros ganham uma pausa. Disse à mamãe que eu tinha outros planos. Estou exatamente agora viajando para fora da cidade. Vocês têm que pensar em outra coisa. Apertei enviar e observei como as pequenas confirmações de leitura se empilhavam uma após a outra. Por 1 minuto inteiro ninguém respondeu. Depois minha mãe respondeu finalmente, mas não no grupo. Ela ligou. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes antes de atender. Podia ouvir barulho ao fundo, o som de papel de presente e desenhos animados no volume máximo e pelo menos uma criança gritando: "Como você pôde fazer isso comigo?" Exigiu saber sem nenhum cumprimento. "Todos vêm para cá hoje à noite. As crianças já estão aqui."
Sua irmã e seu irmão têm reservas em restaurante. Você sabe quanto trabalho eu tenho? Não posso cuidar de todas essas crianças e ao mesmo tempo ser a anfitriã. Deveria ter pensado nisso antes de planejar tudo em torno de mim sem perguntar, disse baixo. Eu te disse que faria uma viagem. Você decidiu não me ouvir. Essa viagem é mais importante para você do que sua família, me repreendeu ela. Essa viagem é mais importante para mim do que ser dada como certa, rebati. Seguiu-se um momento de silêncio atordoado. Ao fundo, uma criança pedia suco, outra começou a chorar. Alguém derrubou alguma coisa. Não pode ser verdade, sussurrou ela mais para si mesma do que para mim. Eu disse a todos que você estaria aqui. Esse é o problema, disse eu. Você contou a todos o que eu faria sem nunca me perguntar. Eles chamaram minha mensagem no grupo de cena dramática. Disseram que eu os peguei de surpresa. Mas pela primeira vez, não era minha tarefa acalmar os ânimos, correr e salvar a todos das consequências do próprio planejamento deles. Quando meu grupo de embarque foi chamado, levantei, rolei minha mala até o portão e disse as palavras que por anos eu tive medo demais de dizer. Espero que todos vocês tenham um bom Natal, disse a ela. Mas este ano vocês têm que se virar sem mim. Desliguei antes que ela pudesse responder. Enquanto entrava no avião, a última coisa que vi na minha tela foi uma nova foto que apareceu poucos minutos depois no chat da família, enviada pela minha irmã. 5 crianças com pijamas que não combinavam. Uma chorava, uma estava completamente suja de massa de biscoito. Minha mãe ao fundo, com a mão na frente da boca, os olhos arregalados. Mesmo através da foto desfocada, eu podia quase sentir o horror dela. O quê? Não pode ser verdade. E pela primeira vez não me apressei para correr e tornar as coisas mais fáceis. Coloquei o telefone no modo avião e escolhi a mim mesma. Quando o avião pousou e meu telefone se reconectou à rede, iluminou-se como uma máquina caça-níqueis. Chamadas perdidas, mensagens na caixa postal, 37 mensagens não lidas no chat da família. Por um segundo, meu polegar pairou de novo sobre o modo avião. Eu poderia ter deixado tudo no silencioso e sumido no barulho das ondas. Mas outra parte de mim, a parte que sempre tinha limpado as bagunças, precisava ver o que acontecia quando eu não fazia isso. Abri o chat da família. O histórico parecia um acidente de carro em câmera lenta. Primeiro chegaram as mensagens confusas dos meus irmãos, quando minha mãe contou a eles finalmente que eu não viria. Como assim ela desistiu? Pensei que você tivesse dito que ela tinha prometido. Espera, quem cuida das crianças hoje à noite, então? Depois a briga mudou de foco. Você disse que estava tudo arranjado. Você disse que ela tinha aceitado já semanas atrás. Mãe, reservamos tudo baseados no que você disse. Pela primeira vez, a frustração não era direcionada a mim, era direcionada a ela. No meio da tempestade de mensagens de texto, minha mãe repetia sempre a mesma frase. Ela mudou de ideia no último momento. Não sei o que deu nela. Minha mandíbula se enrijeceu. Eu não tinha mudado de ideia. Eu tinha finalmente colocado a ideia em prática. Tem uma diferença entre surpreender alguém e trair alguém. Minha família nunca tinha se preocupado com essa diferença quando se tratava de mim. Uma chamada de vídeo apareceu na minha tela. Mãe. Quase a ignorei, mas depois suspirei e atendi, mais por curiosidade do que por obrigação. O rosto dela preencheu a tela, vermelho e desesperado. Atrás dela, a sala parecia como se uma loja de brinquedos tivesse explodido. Papel de presente, embalagens de plástico, biscoitos comidos pela metade, 2 crianças lutando no chão, uma chorando no sofá. Um desenho animado estrondava no volume máximo na TV, mesmo que ninguém estivesse assistindo. O que você pensa que está fazendo, Sofia? Exigiu saber, antes mesmo que eu pudesse dizer oi. Sua irmã está no banho. Os gêmeos estão brigando por um tablet. Seu irmão está tentando colocar o bebê para a soneca. E seu pai foi fazer compras. Estamos afundando aqui. Você não pode estar falando sério com essa ceninha. Ceninha? A palavra quase me fez rir. Estou deitada em uma espreguiçadeira. Disse com calma, e agitei a câmera o suficiente para que ela pudesse ver a borda da piscina, as palmeiras e o céu azul. Te disse que ia sair de férias. Estou fazendo isso finalmente. Ela encarou a tela como se estivesse olhando para a cena de um crime. Você mandou uma foto da sua bagagem, mas pensei que fosse só drama. Você está realmente aí. Sim, disse eu. Estou realmente aqui. Um grito soou atrás dela. Um dos gêmeos empurrou o outro e alguém bateu na mesinha de centro. Um copo de plástico caiu no chão e rolou para fora de vista.
Minha mãe estremeceu, mas não desviou o olhar da câmera. Você deveria estar aqui, latiu ela. Essa é a sua responsabilidade. Aí estava. Não um favor, não uma ajuda. Minha responsabilidade. Por quê? Perguntei baixo. Porque sou a única sem um parceiro? Porque ainda não tenho filhos meus? Porque você decidiu que meu tempo para isso vale menos? Ela abriu a boca, depois a fechou. Observei o cálculo nos olhos dela, o jeito como ela reescrevia sempre a história para fazer de si mesma a mártir. Você sabe que não consigo fazer tudo isso sozinha, disse ela, recorrendo à frase que tinha usado a minha vida toda. Não sou mais jovem como antigamente. Pensei que você entendesse, pensei que você tivesse coração. É exatamente esse o ponto, respondi. Eu tenho coração. Me importei tanto que parei de contar quantos feriados, fins de semana e noites cedi para garantir que todos os outros ficassem bem. Mas estou farta de me preocupar sozinha. Ela piscou. Pela primeira vez parecia menos brava e mais assustada. Não pelas crianças, não pelo caos, mas por outra coisa, a consciência de que sua rede de segurança favorita não estava mais onde ela a tinha deixado. Sofia, você está me punindo, sussurrou ela. Está punindo sua mãe. Deixei o silêncio pairar e ouvi o caos atrás dela. A trilha sonora das festas que todo ano eu tive que engolir sem reclamar. Talvez eu esteja, disse no final. Ou talvez eu simplesmente me recuse a continuar punindo a mim mesma. Você tem ideia de como é a sensação de ser sempre aquela que se espera que desista? Sentir que todos os outros têm responsabilidades reais, enquanto você mesma é tratada como uma peça de reposição. Você está distorcendo tudo, protestou ela fracamente. Só precisávamos da sua ajuda. Famílias se ajudam. Famílias também se respeitam, disse eu. Quando foi a última vez que você me perguntou o que eu desejo para o Natal? Não o que você precisa de mim, mas o que eu quero. Ela não respondeu. Alguém a chamou da cozinha. O bebê recomeçou a chorar. A voz do meu irmão veio irritada do fundo. Mãe, os gêmeos acabaram de derrubar suco em tudo. Os olhos da minha mãe fugiram da câmera. Por um momento, vi o pânico nu dentro deles. Não só pela bagunça, mas pelo fato de que ela teria que admitir na frente de todos que desta vez tinha jogado com a minha vida e tinha perdido. Essa conversa não acabou, disse ela, enquanto já virava a cabeça na direção do caos. Você não tem ideia do que está fazendo. Ah, tenho sim, disse eu. Pela primeira vez, estou te deixando lidar com a situação que você mesma criou. Você contou a todos que eu tinha prometido algo que nunca aceitei. Você construiu seus planos sobre essa mentira. Agora eu não cubro mais. A boca dela ficou fina. Você ainda vai se arrepender quando perceber que afastou sua família. O curioso era que eu já tinha passado anos me sentindo empurrada para as margens da minha própria família, útil apenas quando precisavam de algo. Talvez, disse docemente. Ou talvez você se arrependa ao perceber o quanto me deu como certa. Encerrei a conversa antes que ela pudesse responder. Por um momento, a culpa subiu em mim, familiar e pesada. Quase liguei de volta. Quase ofereci encurtar minha viagem, correr para casa e colocar tudo no lugar. Então olhei para cima. Uma criança brincava na parte rasa da piscina e gritava de prazer, enquanto seus pais olhavam de espreguiçadeiras próximas, rindo e relaxados, revezando-se para entrar na água. Ninguém parecia exausto. Ninguém parecia ter sido levado para lá com um truque. Deitei de novo e fechei os olhos, deixando o sol aquecer meu rosto. Quantas de nós crescem na convicção de que ser uma boa filha significa ser infinitamente disponível? Quantas de nós confundem exploração com amor? Porque é empacotado em palavras como a família vem primeiro e espírito de sacrifício. As mensagens continuavam chegando. Textos bravos, textos cheios de culpa. Uma foto da minha irmã com um vestido amassado com uma criança em cada quadril, o cabelo feito só pela metade e a expressão cheia de raiva. Uma desculpa digitada pela metade pelo meu irmão, que no meio da frase se transformava em uma nova acusação. Desta vez não respondi. Deixei a conversa correr solta sem mim, e por mais cruel que algumas pessoas possam achar, parecia menos uma vingança e mais um equilíbrio que finalmente se encaixava no lugar. Se você sempre salva todo mundo do fogo, como eles aprenderão a não brincar mais com fósforos?
Naquela noite, enquanto minha família remarcava freneticamente jantares, cancelava planos e trocava turnos para cuidar das crianças, observei como o pôr do sol tingia o céu sobre a água de laranja e rosa. Pedi serviço de quarto. Ouvi o mar em vez das reclamações. Pela primeira vez em anos, a véspera de Natal era minha. E em algum lugar em uma casa cheia de crianças gritando e expectativas frustradas, as consequências também pertenciam finalmente a outra pessoa. Ouvi a voz da minha mãe apenas 2 semanas depois do Natal. Nos primeiros dias depois da minha viagem, o grupo da família tinha sido um campo de batalha. Meus irmãos brigavam sobre de quem era a culpa se os planos deles tinham virado fumaça. Minha mãe tentava trazer a narrativa de volta para mim, dizendo que eu era imprevisível e excessivamente emotiva, mas algumas mensagens escaparam do controle dela. Por que você contou pra gente que ela tinha prometido, se ela não prometeu? Escreveu meu irmão em certo momento. Você faz isso o tempo todo, acrescentou minha irmã. Você simplesmente oferece, e depois faz surpresa quando ela fica brava. Observar isso de longe era como ver a cortina de uma ópera se abrir, na qual eu tinha interpretado o papel principal, sem conhecer o roteiro. Por anos eu estive tão ocupada interpretando o papel da filha confiável que não tinha percebido que era simultaneamente o bode expiatório. A solução embutida toda vez que minha mãe tinha prometido demais. Depois do ano novo, o chat ficou silencioso. Nenhum feliz ano novo da minha mãe, nenhuma foto das crianças brindando com copos de plástico cheios de suco de maçã, apenas silêncio. Júlia arqueou uma sobrancelha quando contei para ela. E então? Perguntou mexendo o café dela. Estão te punindo com desprezo porque você impôs um limite? Talvez, disse eu. Ou talvez eles finalmente não saibam mais o que fazer comigo, agora que a culpa não funciona mais. A ligação chegou numa terça-feira normal à noite, enquanto eu estava separando a roupa suja. Meu telefone vibrou e lá estava ela de novo. Mãe. Quase deixei cair na caixa postal. Então pensei em todas as pessoas que ouviriam essa história e gritariam silenciosamente para suas telas. Atenda! Deixe ela dizer em voz alta. Então, atendi. A voz dela, desta vez, estava mais calma, mais baixa, como alguém que finalmente tinha ficado sem fôlego. Oi, Sofia. Oi. Seguiu-se uma longa pausa. Podia imaginá-la na cozinha, os dedos brincando por hábito com o fio do telefone, mesmo que fosse sem fio há anos. Queria conversar, disse ela, sem gritar, sem crianças gritando. Simplesmente conversar. Sentei na minha mesa. Ok, estou ouvindo. Ela respirou fundo. Podia sentir o esforço nisso. O Natal foi um desastre, admitiu. Seu irmão e sua irmã brigaram a noite toda. As crianças estavam fora de controle, tive que cancelar o jantar. Seu pai acabou assando pizzas congeladas enquanto eu tentava tirar a cobertura do bolo do tapete da sala. Houve um tempo em que essa descrição teria me enchido de culpa. Agora soava como uma descrição da realidade, uma da qual eu a tinha blindado por anos. Sinto muito que tenha sido tão difícil, disse, e falei sério. Mas não sinto muito por não ter estado lá. Eu sei, disse ela depois baixinho. É isso que me assusta. A voz dela tremia. Sabe o que a tia Antonieta disse quando contei a ela o que aconteceu? Não respondi. Ela me perguntou por que eu achava que era tarefa sua colocar tudo no lugar, continuou minha mãe. Disse que faço isso com ela desde que ela era adolescente. Eu a torno responsável pelas bagunças de todos os outros. Pisquei. Justo a tia Antonieta disse isso, a mulher que me mandava cartões de Natal com versículos bíblicos sobre honrar os pais. O que você respondeu? Perguntei. Eu disse a ela que você é confiável, que você sempre foi a forte, que com você não acontece muita coisa. Disse minha mãe lentamente, como se ouvisse as próprias desculpas pela primeira vez. E ela me olhou e disse, ou talvez você simplesmente tenha presumido que ela não é tão importante, porque ela nunca reclamou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Podia sentir meu batimento cardíaco nos dedos. Não percebi como soava até me ouvir dizer, como se minha vida fosse menos importante que a do seu irmão e da sua irmã, porque era mais fácil me usar. A palavra usar caiu como uma pedra entre nós. Você poderia simplesmente ter pedido, disse baixo. Você poderia ter tratado meu tempo como se ele contasse. Você poderia ter me deixado até escolha. Eu sei, disse ela, e sinto muito, sinto muito.
Não foi a desculpa dramática e cheia de lágrimas que os filmes nos ensinam. Era menor, irregular, quase desajeitada, mas havia algo de verdadeiro nela. Sinto muito ter te dado a sensação de que você só era valiosa se fizesse algo por nós, continuou ela. Sinto muito ter contado a todos que você tinha prometido, mesmo que não tivesse. Eu queria tão desesperadamente que o Natal fosse perfeito que te usei como garantia. Engoli em seco. Você não fez isso só este ano. Você fez isso a minha vida toda. Eu sei, disse ela de novo, e desta vez as palavras soaram mais pesadas. Seu irmão e sua irmã me disseram que eu joguei peso demais em você, que sempre dei como certo que você interviria. Sua irmã disse que nunca tinha ocorrido a ela questionar isso, porque as coisas eram simplesmente assim. Foi assim que eduquei todos vocês a verem. Uma parte de mim queria contra-atacar. Queria perguntar por que foi preciso um Natal arruinado e uma humilhação pública para que ela finalmente visse. Outra parte de mim entendeu que essa confissão para ela era como um passo além de um precipício. E agora? Perguntei. Você se desculpa, eu te perdoo e no próximo Natal sou de novo a responsável pelas crianças, enquanto vocês reservam restaurantes. Não, disse ela rapidamente. Não é mais o que eu quero. Não quero que você esteja aqui por obrigação. Não quero que você guarde rancor de nós enquanto mostra um sorriso. Quero que você esteja aqui porque decide estar. E se isso significa que às vezes você diz não, então... A voz dela sumiu antes que empurrasse as palavras para fora. Então tenho que aprender a conviver com isso. Aí estava, a verdadeira mudança, não a desculpa, mas a aceitação de que eu não me curvaria sempre. Não digo que nunca mais vou ajudar, rebati. Eu adoro as crianças. Gosto de passar tempo com elas, mas se você quer que eu seja babá, peça. Não dê como certo. Você não constrói seus planos em torno de mim sem o meu consentimento. E se eu disser não, então esse é o fim da história. Sem culpa, sem papo sobre responsabilidades reais, sem campanha de difamação no grupo da família. Ela soltou um suspiro trêmulo. É justo. E mais uma coisa, acrescentei. Se é para ser babá e não apenas tempo em família, você me paga como pagaria qualquer outra pessoa que contratasse para cuidar de 5 crianças. Do outro lado da linha, podia quase ouvi-la estremecer. Não porque ela não tivesse o dinheiro, ela tinha, mas porque essa era a primeira vez que eu colocava um preço claro no trabalho que até então ela tinha obtido de graça. Eu posso fazer isso, disse ela finalmente. Se pedirmos para você ser babá, vamos te pagar. A versão de mim de 5 anos atrás, a essa altura teria recuado, com medo de ir longe demais. A versão de mim que tinha observado 5 crianças através de uma tela enquanto estava deitada na beira da piscina sentia algo diferente. Mais uma coisa, disse eu. Se você contar mais uma vez para alguém que eu prometi algo que não fiz, acabou. Estou falando sério. Não vou passar mais uma década limpando as mentiras que você contou para parecer a anfitriã perfeita. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Não é a pessoa que eu quero ser, disse por fim com uma voz minúscula. Não gosto de como soei este ano. Não gosto que você tenha tido que nos machucar para que eu ouvisse. Mas imagino que não te deixei outra escolha. Não respondi imediatamente, porque a verdade é que tinha acontecido exatamente isso. Eu tinha passado anos sendo razoável, diplomática e acomodada. Só quando desapareci, notaram finalmente o quanto eu, na verdade, segurava tudo junto. Sofia, disse ela baixo, acha que pode me perdoar? O perdão é uma coisa complicada. Não é um interruptor que se liga, é um limite que se mantém, mesmo que as pessoas sintam muito. Posso te perdoar, disse lentamente, mas não vou esquecer e não serei de novo a pessoa que eu era antes do Natal. Eu nem te pediria isso, disse ela. Conversamos mais um pouco sobre o trabalho, sobre as crianças, sobre como meu irmão teve que cancelar o jantar chique dele e, no fim, comeu comida de delivery na cozinha, enquanto os gêmeos brigavam por um brinquedo quebrado. Não quero mentir. Uma pequena parte vingativa de mim aproveitou a imagem. Não porque eu quisesse que sofressem, mas porque o conforto deles, por uma vez, não tinha sido pago com o meu esgotamento. Terminamos a conversa com uma trégua, não com um conto de fadas. Nenhuma grande explicação, nenhuma promessa de um futuro perfeito. Apenas o acordo tácito de que as coisas seriam diferentes e que eu iria embora de novo se não fossem. Desta vez sem aviso. Semanas depois,
quando minha irmã me mandou uma mensagem. Estamos pensando em fazer um churrasco de família na primavera. Nada de babá, simplesmente ficar juntos. Você vai? Acreditei nela. Pela primeira vez soava como se ela estivesse me convidando como pessoa e não como mão de obra. Talvez essa seja a verdadeira vingança. Não gritar, nenhuma ruptura dramática de contatos, mas forçar as pessoas a reconstruírem o mundo delas sem dar como certo que você é a fundação sobre a qual podem ficar de graça. Não sei como será o próximo Natal. Talvez eu esteja lá, compartilhando chocolate quente e rindo com meus sobrinhos, enquanto é a vez dos meus irmãos colocarem as crianças na cama. Talvez eu esteja em outra viagem e olhe as ondas chegarem, enquanto mando uma mensagem cortês de Feliz Natal e nada mais. O que eu sei é isso. Agora eles entendem que têm que me tratar como uma igual, não como um recurso, se quiserem me ter na vida deles. Eles sentiram exatamente, em uma festa brutal, o quão pesada é a carga quando não estou lá para carregar. E minha mãe, a mulher que uma vez sussurrava horrorizada. O quê? Não pode ser verdade. Agora sabe que seus planos perfeitos desmoronam sobre si mesmos sem o meu consentimento e não são mais salvos pelo meu simples funcionar. Então me digam vocês, fui cruel porque me retirei e deixei minha família sentir o caos que sempre tinham despejado em cima de mim? Ou era esse o único jeito de empurrá-los finalmente a ver em mim mais do que apenas a babá embutida? Vocês teriam ido ainda mais longe? Ou acham que tracei o limite exatamente onde deveria estar? Se você gostou dessa história e quer ouvir outras neste canal, ficaria muito feliz com uma pequena doação. Cada real ajuda a manter o Vingança Final ativo e a continuar compartilhando experiências emocionantes com vocês. Muito obrigada pelo seu apoio e por ouvir.